Boa noite, pessoal. Boa noite, Gelsa. Bom, ô, Gelsa, já vou chamar você aqui, Gelsa, tá? Deixa eu ver aqui o que eu faço. Boa noite, pessoal. Pronto, já juntos? Pronto, deixa eu passar aqui você para o Dr. Marcelo, tá? Tá certo. Deixa eu só fixar aqui. Boa noite. Boa noite. Hum? Tô mascarado. É, eu sou o único fora da casa que veio para cá, então eu vou pôr na máscara agora. Tá certo. Todo cuidado é bom. Invadir a casa dele, Gelsa. Não, imagina. É uma invasão bem-vinda, eu imagino. Sim, claro. Gelsa, você fica à vontade, Gelsa. Tá certo. Cássio, só vou te pedir um favor para Oi. você me sinalizar o tempo, Tá, tá bom? pode deixar. Tá certo. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu estou tendo o privilégio de conversar com um profissional da área de saúde envolvido na ciência, né, que o estudo da Covid necessita, que é a infectologia, e um convite muito amável, né, do nossos amigos Cássio e Sérgio, do Informerc, que viabilizaram esse encontro, esse bate-papo. E hoje, então, a gente vai conversar com o Dr. Marcelo de Carvalho, que é médico, infectologista, né, titular da cadeira de infectologia da Faculdade de Medicina da Unicamp, tem todo um histórico de trabalho nessa área, formação de residentes, inclusive, acompanhando a formação de novos profissionais. Já passou por outras situações, né, onde doenças altamente infecciosas atingiram a nossa população. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa nova doença que tanto tem nos alarmado e causado bastante prejuízo, né? Em termos de vidas, em termos materiais também, pelo mundo. Vamos conversar um pouco então sobre a pandemia. Muito obrigado, doutor Marcelo, por ter aceito o convite, né? E viabilizado esse nosso encontro. A gente pode começar então, doutor Marcelo, falando sobre os aspectos gerais da doença da Covid-19, como ela se instala, se desenvolve, qual é o curso da doença? Bom, então vamos lá. A Covid-19, como foi chamada então essa doença, né, que é provocada por um coronavírus, Sim. que é semelhante a outros que a gente teve até meio que recentemente, né, que também foram originados lá nos países orientais, foi chamado de SARS-CoV-2, né? Esse é Uhum. o vírus, coronavírus, né? Os coronavírus são conhecidos da gente, né? E já existe bastante coisa escrita e dita sobre isso. Não quero ser enfadonho, né? Mas eles são agentes causadores de doença conhecidos. Não existem muitos coronavírus que infectam os humanos. Acho que talvez uma meia dúzia deles. Mas alguns deles, nos últimos anos, têm nos causado dificuldades, né? Então, os últimos três que a gente teve, que são o SARS-CoV-1, que também surgiu lá no Oriente, a gente tem o MERS-CoV, que é do Middle East, né, do Oriente Médio, né, dos países árabes, e agora a gente tem esse que é o SARS-CoV-2, né? Eles são vírus que são comuns em mamíferos também, morcegos, né? E bastante descrito em morcegos, mas em outros animais também, e Sim. que por um, por um acaso, né? Porque isso se dá ao acaso mesmo, já dizia o Darwin, né? Uhum. Eles possuem modificações que foram originadas em recombinações e se adaptaram à infecção humana. Então, assim, parece que isso saltou, e essa coisa de saltar do reino animal, né, não nosso, né, mas de outros Entre as espécies. para os Uhum. humanos, não é uma coisa incomum. Por exemplo, a AIDS tem a mesma história, né, que se originou lá na África, em macacos, em
em primatas, né? E saltou para o homem. Esse salto para o homem se dá a hora que ele tem receptores na sua superfície que combinam com alguns receptores humanos, né? No caso do SARS-CoV-2, ele, para provocar doença, ele tem que se fixar na célula. Então, ele utiliza um receptor que a gente chama de ACE2, que é de angiotensina, que regula a pressão arterial, etc. Ele se utiliza desse receptor para poder infectar a célula, né? Então, isso começou lá na China, né? Quer dizer, outros exemplos de início de epidemias, por exemplo, a epidemia H1N1, o povo fica dizendo aí que a China fez um terrorismo, mas teve recentemente um H1N1 que começou na fronteira do México com os Estados Unidos. Você podia até inventar que os americanos fizeram um vírus lá que era para matar mexicano, mas assim, de modo que isso é uma ocorrência que não é muito não usual, né? Então, ele começou lá na China, parece que no mercado lá de venda de animais silvestres. Os chineses têm isso, né? Comem uma porção de coisa estranha. E o anterior também tinha começado dessa forma, né? Que era a civeta, né? Um roedor que originou, foi nela que se fez a recombinação e ela saltou, e o vírus saltou para os humanos através dela. Civeta é um roedor, um furão, né? Parece um furão. E agora não se sabe bem qual foi a origem exatamente, mas parece que ela saltou para os humanos naquele mercado lá chinês, né, de animais vivos, né? Certo. E a partir dali começou a se irradiar e acabou pegando a China inteira, praticamente, né? Como o tráfego aéreo é muito intenso, né, entre Brasil principalmente, né, e China, isso começou a se distribuir pelo mundo inteiro. Quando a gente está normal aqui, Gelson, acho que isso... Agora tá carregando, retornou. Tá. Retornou, doutor. Foi lá para a Itália e da Itália viu para o Brasil é a maior facilidade, né? Porque Sim. existe uma relação bem próxima do Brasil com a Itália, né? E aí provoca uma doença. Que doença é essa, né? Essa é uma doença cuja característica, uma das características principais é a transmissibilidade. Então, no começo dela, começaram a dizer que era igual à gripe. Não tem nada disso. Ela é muito mais transmissível do que a gripe. A gente está vendo isso agora, né? É muito mais amplo. É muito mais amplo a possibilidade de contágio. Então, qualquer agente etiológico tem alguns atributos, né? Um deles é a transmissibilidade. Quer dizer, o poder que ele tem de se transmitir de uma pessoa para outra, né? Por exemplo, o sarampo é muito transmissível, né? E esse SARS-CoV-2 é muito transmissível também. Transmite para 2 ou 3 pessoas, um cálculo inicial, mas eu acredito até que isso possa ser mais intenso. Então, ele é muito transmissível, ele se liga a um receptor que está presente numa porção de células, que são nossas fronteiras, são as células do trato respiratório. Esse receptor ACE2 está presente numa porção de células epiteliais, do tubo digestivo, do trato respiratório. Ele se liga com muita facilidade a isso, ele infecta essas células e produz, ele é um RNA vírus, então eles se multiplicam às centenas ou milhares. Então ele também consegue se amplificar com muita intensidade nessas células epiteliais. E não se limita a essas células. Parece que agora a gente está vendo aí que ele se distribui por uma variedade grande de vísceras, né? Então a gente está vendo aí acidentes vasculares cerebrais em pacientes jovens, numa síndrome, parece uma síndrome antiga que a gente chama de síndrome de Kawasaki, em crianças, né? E produz doença neurológica que tem sido descrita, doença na pele, né? Tem manifestações cutâneas que a gente achou que não desce. Então, assim, ele entra pelo trato respiratório e digestivo, talvez, porque tem bastante casos de diarreia associada a isso. Sim. E, a partir dali, ele ganha o corpo, ele se distribui por diversas vísceras. Tem até um trabalho aí da USP que fez aquelas autópsias minimamente invasivas e viu que o dano é sistêmico. Várias vísceras são acometidas. Agora, o que costuma matar
né, nesse vírus, que, aliás, esse é um outro atributo dele, a transmissibilidade, a patogenicidade e a Uhum. letalidade. Ele tem letalidade, para mim, que é exagerada. Quer dizer, você dizer que um agente provoca uma letalidade de 1, 2%, é uma letalidade exagerada, né? Então, assim, ele provoca Bem uma assim. letalidade significativa e acomete mais as pessoas que são mais idosas. Agora, estamos recebendo umas notícias lá dos estados do norte que tem uma porção de crianças infectadas abaixo de 10 anos. Lactentes infectados, né? E não são poucos. Parece que eu vi um relato lá dos estados do norte de 50 a 60 crianças infectadas, lactentes infectados por esse SARS-CoV-2. Na hora que aquela história de dizer que poupava, não é bem assim. Parece que ele está rejuvenescendo. Eu vi um epidemiologista falar isso na televisão. Ele está rejuvenescendo aqui nos países mais tropicais, né? E aquela conversa de dizer que aqui é quente, lá é frio, portanto tem mais. Não tem nada disso. Não deu. Aqui, ao contrário, eu acho que ele está se alastrando com muito mais facilidade do que nos de lá, né? E Então, nos doutor Marcelo, quentinhos, né? Uhum. a gente pode, então, descrever como um vírus com uma transmissibilidade muito alta, que tem vários pontos de contato com os nossos órgãos e tecidos, né, por conta desse receptor, e que está desenvolvendo uma série de patologias que não romperam a fronteira pulmonar, né? Estão se observando vários outros aspectos decorrentes da infecção, cardiovasculares, né? O senhor mencionou questões cutâneas, um estudo publicado na Espanha relatava lesões parecido com o aspecto de cianose, provavelmente associado à questão da formação de trombos, né? Não, mas Em, assim, lesões em bolhosas, termos longos. lesões vasculite, máculopapulares, né? Quer dizer, tem é um polimorfismo de lesões cutâneas que foram até reunidos num artigo de publicação recente, diversas manifestações cutâneas de diversos aspectos, né, que a gente observa nesse caso. Então, no fundo, o que acontece é que nós ainda não temos o pleno conhecimento de toda a patogenia envolvida. Conhecemos alguns aspectos e isso vai sendo acrescentado conforme, né, o acompanhamento dos pacientes. Sim, já conhecemos bastante, porque assim, com esses milhões de casos, né, já no mundo inteiro, existem séries de relatos de séries clínicas bem detalhados e bem numerosos. Então, assim, a gente já sabe bastante, mas assim, exatamente qual é a fisiopatologia da lesão, a gente não conhece bem. A gente Uhum. sabe também que não basta a agressão do vírus, parece que a resposta imunológica que o nosso próprio organismo organiza para deter, a gente sofre dela também. Então, por Entendo. exemplo, a coagulação intravascular disseminada, que é uma maneira do organismo confinar o vírus, ela pode se tornar desastrosa, Tem consequências. provocando embolias pulmonares intensas, acidentes vasculares cerebrais e assim por diante. Então, assim, a gente não conhece tudo, mas a gente já conhece bastante das manifestações clínicas que ele pode dar. Então, eu diria que esse vírus é uma coisa, uma praga mesmo. Estão até dando ivermectina, ele é um verme. Já foi classificado. Doutor, em relação ao diagnóstico do paciente, né? A gente tem aspectos clínicos e tem também alguns exames que podem ser feitos. Como o médico reúne essas informações, quais são as mais importantes para ele poder fechar o diagnóstico? Então, existe uma maneira de caracterizá-lo clinicamente, mas assim, essa caracterização dele é um pouco inespecífica, porque os sintomas são um pouco comuns a doenças Uhum. do trato respiratório, principalmente a influenza, né? As principais manifestações clínicas, que 70% a 80% dos pacientes, é a febre e a tosse, né? As outras que são também presentes em doenças respiratórias, por exemplo, a coriza é relatada em 10 ou menos por cento dos casos, não é uma manifestação clínica frequente, né?
dor de garganta, essas coisas existem também, mas não é uma coisa assim a principal queixa é febre com tosse, né? Então, assim, existe uma maneira de caracterizá-lo clinicamente, mas não de uma forma específica. Uhum. Agora, o documento da infecção seria a demonstração do próprio vírus, né, no indivíduo que está doente, ou então do surgimento de anticorpos específicos contra esse vírus, né? Essas coisas aparecem numa cronologia diferente, né? A história natural da doença diz o seguinte, que o sujeito entra em contato com o vírus e entra em contato com uma carga de vírus que é suficiente para infectar. Depois de 5 dias, 4, 5, até 7 dias, ele pode apresentar as manifestações clínicas. Esse período inicial a gente chama de período de incubação. Certo. Então ele vai apresentar as manifestações clínicas. Um pouco antes dele apresentar as manifestações clínicas, ele já tem o vírus presente nas secreções respiratórias. Então, se eu executar um método que revele a presença do vírus, eu já consigo achá-lo, né? Nos próximos dias, a pessoa geralmente desenvolve manifestações clínicas. Agora, existem aqueles que não desenvolvem manifestações clínicas. Então, tem coisas curiosas, assim, se eu contar uma delas, o sujeito foi procurar o pronto-socorro porque teve uma luxação do ombro, o médico fez uma tomografia e viu que tinha pneumonia. O sujeito não tinha queixa alguma. Foi lá, fez o exame e viu que ele estava com o vírus na secreção respiratória. Então, assim, existem pessoas que, apesar até de ter acometimento visceral e tal, não tem manifestações clínicas, né? Ou tem uma manifestação clínica que não são essas aí que eu acabei de citar. Diarreia, dor abdominal, deixa de sentir o paladar das coisas, ou deixa de sentir o cheiro das coisas, são fatos associados a essa doença. Mas, às vezes, na ausência de queixas respiratórias. Não tem febre, não tem tosse, mas perdeu o paladar e o olfato, por exemplo, né? Ou então tem um pouco de dor no corpo e tal, mas não tem queixa respiratória nenhuma. Então, assim, agora, a prova da infecção seria a demonstração do vírus, né, na secreção respiratória, ou então o aparecimento dos anticorpos. Eu disse que o vírus aparece um pouquinho antes dos sintomas, quando eles existem, e essa descarga viral vai até o 7º, 10º dia, mais ou menos, né? Geralmente até o 7º dia. Eventualmente até 14 dias, isso pode acontecer também. Agora, depois que o sujeito está convalescendo, ele convalesce porque ele consegue controlar a infecção. Uma das maneiras de controlar a infecção é a produção de anticorpos específicos contra esse tipo de coronavírus, né? E isso vai acontecer lá pelo 10º dia, 7º, 10º dia, e invariavelmente, se curou, vai aparecer lá pelo 20º dia. Se eu testar no 20º dia, ele já tem anticorpos, né? Então, a primeira forma de identificar o vírus na secreção respiratória é fazer uma reação que a gente chama de um PCR, uma reação em cadeia da polimerase, em tempo real. Esse RT aí, real time, né? Em tempo real. Eu consigo amplificar o RNA desse vírus, né, que está ali, então o RNA dele está ali na secreção respiratória, eu extraio esse RNA e de uma molécula eu transformo em diversas. E eu consigo detectar esse RNA. Isso é o RT-PCR, que todo mundo fala aí. Ele mostra que tem RNA específico do vírus na secreção ventilatória. Então, esse RNA-PCR ele está positivo 2 ou 3 dias antes da manifestação clínica do sintoma, até 7, 10 dias mais ou menos depois do início. Os anticorpos eu só vou detectar pelo menos depois de uma semana da queixa clínica, ou se ela existir. De modo que precisa de um tempo ainda. Então, existem diversos testes que são chamados de testes rápidos, né? Imunocromatográficos, lateral flow, ou ELISA, que vão detectar a presença de anticorpos. Mas esses anticorpos só vão ser detectados 7 a 10 dias depois do início da manifestação clínica. Então, eles servem, mas assim, eles são de diagnóstico tardio, né? O RT-PCR diagnostica a presença dele lá. Momento.
o anticorpo vai ser uma constatação indireta da presença do vírus, né? Teve lá e você fez anticorpo contra ele. Então a gente tem duas situações distintas, né? Porque se eu fizer esse exame do teste rápido de detecção de anticorpos no início do período, eu vou ter um negativo falso. Ainda não deu tempo, né? Perfeito. E se eu Agora, colher uma amostra nasal depois de 10 ou 15 dias, pode ser que eu não encontre mais material viral nessa coleta. Então corretíssimo. temos especificidades, né? Tem que ser no momento certo e o tipo certo de exame. Exatamente. Então, assim, recentemente saiu um trabalho bem interessante. Ele pegou 14 testes, né? Chineses, canadenses, americanos, e validou esses testes com ensaios que ele próprio fez. Porque o que o povo está fazendo aí está pegando a bula dos testes, né? E dizendo de sensibilidade, especificidade. Nem sempre são bem feitos esses estudos que acompanham a bula, que acompanham os testes, né? Eu mesmo tive a oportunidade de avaliar um aí que é ruim pra caramba, tem menos de 50% de valor preditivo negativo, eu explico já o que é isso, e ele tem uma especificidade de cerca de 87%. Uma especificidade de 87% significa dizer que 13% dos exames que eu fizer vão ser falsos positivos. Olha só. Complexo. Então, assim, você tem que fazer um teste que seja um teste confiável. Que teste confiável? Que tenha uma sensibilidade maior que 90% e que também tenha uma especificidade maior do que 90%, né? Então, não é qualquer teste que tem isso. Então, tem que escolher direito o teste que vai ser utilizado, né? Então, Uma isso vez. que você falou estava corretíssimo. Então, se eu pegar um paciente com Covid e testar com esse teste rápido na primeira semana de doença, de manifestação clínica, a chance dele dar um resultado falso negativo é de 50%. Nos melhores testes, né? Nossa. Então, ele não faz o diagnóstico da doença aguda. Ele faz um retrospecto, né? É uma doença já existente há algum tempo. Então, o paciente começou a manifestar algum sintoma ou teve a sorte desse rapaz aí da luxação do ombro, né? Que mesmo não sabendo que estava doente, conseguiu identificar, foi feito o diagnóstico. Qual a etapa a seguir? Qual a abordagem terapêutica? O que nós temos já de caminho seguro para o tratamento dos pacientes? Então, aí existem agora guidelines, diretrizes bem objetivas do Ministério da Saúde, das sociedades médicas, etc., né? Então, o sujeito tem, então, uma manifestação clínica compatível, fez o diagnóstico, né, com um RT-PCR, que é uma coisa rara, né, porque esse exame parece que não tem para fazer. A gente até aqui no hospital É difícil. tem dificuldade de conseguir um exame desse tipo, né? A gente já tem alguns casos, eu recebo às vezes consultas pelo WhatsApp aí, e que eu falo assim, o sujeito tem queixa, está num lugar que está tendo muito, tem condição de tomografar, eu peço a tomografia. Por quê? Porque a tomografia, quem sabe, revela alguns achados que são muito associados à COVID, e eu consigo fazer o diagnóstico pela imagem e pela queixa clínica. E não tem isso ainda, porque se eu fizer o teste rápido vai dar negativo. E o teste molecular eu não consigo, né? Então, assim, às vezes a gente faz o diagnóstico só na queixa clínica e consegue a tomografia e ver que tem lá alterações sugestivas e faz o diagnóstico. Então, vamos dizer que seja uma pessoa que eu fiz o diagnóstico da maneira como eu tenha conseguido, né? O passo seguinte significa ver o estado clínico dele, né? Porque, assim, essa doença provoca, às vezes, uma pneumonia severa, seja em jovem, seja em idoso, que pode cursar com a redução do oxigênio do sangue, né? A gente pode fazer esse teste facilmente com a oximetria digital, né? Agora, até tem celular. Eu tenho um celular aí que faz oximetria, faz eletrocardiograma, faz tudo, né? Então, assim, tem celular que faz, tem o oxímetro digital, que a gente tem aí bem fácil de obter. E se eu vejo que a oximetria dele
é baixa, por exemplo, abaixo de 95, esse é um Uhum. paciente que já requer o cuidado hospitalar. Então, assim, se eu pegar um paciente que tem algum risco, uma comorbidade, por exemplo, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência hepática, ou uma doença imunossupressora, ou um tratamento de câncer recente em quimioterapia, e aí esse paciente ele requer cuidados hospitalares, né? Então eu interno o paciente. Agora, se eu pego um sujeito, mesmo que seja acima dos 60, e ele não tem nada disso, a oximetria dele é boa, ele tem pouca queixa, eu posso deixá-lo em casa. Existe uma tendência agora de levar todo mundo para o hospital, né? Os que são do grupo de risco, levar todo mundo para o hospital, independente do estado clínico. Que a gente já viu o caso de paciente idoso que piora muito rapidamente. Então, assim, na segunda semana, principalmente, de doença. Então, há uma tendência de hospitalizar, mas na China eles hospitalizaram muito, né? Sim. Pacientes de grupos de risco, mesmo que não tinham doença severa. Então, eu diria assim, existem diretrizes bem objetivas de fácil obtenção para a gente dizer, não, esse caso pode ficar em casa, esse caso aqui tem que ir para o hospital, esse caso que foi para o hospital, quando começa a piorar, eu faço isso, esse começa a piorar mais, eu faço aquilo. Então, existem já diretrizes bem objetivas para cuidar dessa doença, né? Então, a gente já tem uma definição de protocolos para abordagem, né, do cuidado com esses pacientes. E uma coisa que eu acho muito curiosa na medicina é que a palavra evolução na medicina ela é um pouco ambígua, né? Porque você pode até evoluir para óbito. Então, uma evolução que a gente não quer, né? A Mas evolução, esse acompanhamento dos pacientes, né? A gente teve a oportunidade de conversar antes. O tratamento ele vai sendo adaptado às necessidades do paciente conforme ele vai manifestando, né, sinais e sintomas ali dentro do período de observação médica, né, onde ele vai estar hospitalizado. E essa resposta ao tratamento, ela também é sempre individual, não é isso, doutor? As minhas características, né, próprias vão determinar uma melhor reação ou talvez uma maior agressividade da infecção, né? Tem um componente individual bastante relevante. sim, a gente chama que isso é uma idiosincrasia, né? Quer dizer, existe características individuais que pode significar uma doença mais grave ou uma doença mais branda, né? A gente está vendo isso bastante, né? Agora, um fato comum é a idade, né? A idade e alguns tipos de comorbidades, elas são muito importantes, né? No sentido de agravar a doença. A idade é uma delas, acima dos 60, especialmente acima dos 70. A doença cardiovascular, né, os cardíacos, né, que são coronarianos, etc. A hipertensão, né, o diabetes também é um fator de piora bastante importante. Então, tem algumas características que conferem maior gravidade mesmo, né? Agora, vai variar muito do indivíduo, né? A gente está vendo aí pessoa de mais de 100 anos recuperar, né? Sendo alto. 90. A gente tem notícia aí desse tipo de coisa bastante feliz, né? Então existe uma certa idiosincrasia mesmo em relação à doença, né? Uns vão ter doença mais grave, como é assim em tudo quanto é doença, viu? Toda doença, mesmo as infecciosas, é assim também. Há uma idiosincrasia, né? E as gestantes? Bom, as gestantes, curiosamente, não é um fator de agravamento, né? Tem vários casos de gestantes acometidas em que a doença não foi mais grave do que o usual. Algumas delas, sim, né, que tiveram até que fazer a cesariana de urgência para salvar o nenê, mas, assim, de uma maneira geral, não é um grupo que tem apresentado doença mais séria do que outros, não. A gente tem notícia de algumas ocorrências da infecção dos bebês, né, de ser diagnosticado o recém-nascido como positivo, mas não ficou claro ainda se é uma transmissão materno-fetal, se é transmissão no parto, por via natural. Ainda está meio nebuloso, né, essa situação em relação a recém-nascidos. Isso não se sabe mesmo. Parece que ele não atravessa a placenta, né? A exemplo de outros, o vírus da AIDS não atravessa a placenta.
a criança fica gestada lá, a mãe doente, às vezes com carga viral positiva, e ele não infecta o nenê dentro da barriga da mãe. Ele vai se infectar na hora do parto. Uhum. Então, essa também é uma discussão, que talvez ele também, a criança que nasce, se infecta na hora do parto, né? Não é uma transição transplacentária. Mas a gente ainda não sabe isso, né? Isso é uma coisa ainda obscura. Já teve casos de reinfecção? Então, isso teve. Lá na Coreia do Sul, houve uns relatos de pessoas que haviam se curado com exames negativos e que depois positivaram de novo. A gente não sabe se isso ele estava lá, os exames foram negativos e depois foram positivos de novo, né? Ele nunca deixou de eliminar vírus, né? Mas a sensibilidade do método não foi suficiente para detectar. Isso a gente não sabe ainda. E os imunologistas também estão dizendo para a gente assim, não dá para garantir que o sujeito que teve não vá ter uma segunda vez, à medida que o tempo passa, né? Ou seja, se a imunidade é duradoura. Essa ainda é uma questão a ser resolvida. Só vamos saber disso mais para frente, né? Essa questão da imunidade duradoura, ela também está relacionada à possibilidade de ser desenvolvida uma vacina, correto? Correto. Também é um segredo isso, porque assim, a gente não sabe se o anticorpo que surge, ele é capaz de oferecer uma proteção para o resto da vida, ou uma proteção efêmera, ou eventualmente não garantir proteção. Um exemplo típico é assim, você tem AIDS, né? Você desenvolve anticorpos contra o vírus da AIDS. Esses anticorpos eles não garantem a imunidade. São ineficazes. Pode aparecer anticorpo, mas o sujeito está lá doente, não recupera da doença. E ele pode, inclusive, ser infectado por novas cepas de HIV. Então, assim, o fato de aparecer anticorpo não quer dizer que ele tenha imunidade, né? O anticorpo tem que ser neutralizante, ele pode ser de duração efêmera, então não se sabe se o sujeito teve hoje e vai ter novamente daqui a um tempo, né? Não se sabe. Mas duas perguntinhas, doutor Marcelo. O ideal então seria fazer todos os tipos de teste? Bom, aí é o seguinte, Cássio, eu acho que os testes eles têm que ser indicados na hora certa, né? Então, por exemplo, eu até fiz essa análise recentemente aí para umas prefeituras aí que pediram. É assim, você vai fazer um teste rápido de maneira indiscriminada na população, não tem utilidade, né? Por quê? Se eu disse que o melhor teste que tem aí no mercado, que é desse trabalho aí, estou falando com base nos dados desse trabalho, é um teste que tem 97% de especificidade. Ou seja, tem 3% de resultado falso positivo. Se eu vou lá numa população que tem menos de 1% de prevalência, e para ter menos de 1% de prevalência, a cidade de São Paulo está cheia de casos, né? Tem menos de 1% de prevalência na população em geral. E eu tenho 1% de positividade, eu sei lá se isso é falso positivo, né? Então, assim, eu acho que ainda não está na hora de fazer teste em massa, como dizem aí, indiscriminadamente na população. Eu acho que esse teste tem valor nas seguintes situações. Primeiro, eu falo assim, quem não tem cão caça com gato, né? Então, assim, você não tem o PCR para fazer para diagnosticar doença aguda. O sujeito não teve o PCR para fazer, está doente, passou uma semana, eu quero saber se é Covid mesmo, ou se foi Covid, porque ele pode até ter sarado, então eu faço o teste, tá certo? Então, assim, para mim, população de sintomático, ele é bom de fazer quando eu não tenho o PCR, né? Depois do 7º dia de doença. Porque antes disso pode estar negativo, que eu não sei, vou ter que fazer de novo, né? Outra situação que eu acho que ele tem emprego bom é em populações que eu acho que a prevalência de doença é elevada. Então, por exemplo, os profissionais de saúde. A gente está tendo um monte de profissional de saúde aqui da universidade infectados, né? Lá em Sumaré teve bastante, quase 100 pessoas aqui foram infectados aqui no nosso complexo. Então, assim, população de indivíduos expostos e com grande chance de ter adoecido.
interessante de fazer, né? Contatos domiciliares de casos, né? Teve um contato, está no 7º dia do contato, não teve manifestação clínica, interessante de fazer também. Então, em populações que eu acho que tem prevalência elevada da doença, eu acho que o teste vai ser útil. Agora, fazer de forma indiscriminada não vai fornecer resultado. Eu até apreciei esse trabalho que fizeram lá no Rio Grande do Sul, que teve uma divulgação grande agora, né? Eles fizeram assim, testaram a população numa base amostral. Sabe quanto que eles encontraram de positividade? 0,13%. Eu nem sei que teste que eles fizeram, mas o melhor teste analisado aqui tem especificidade de 97%. Pode dar 3% de falso positivo. Então, peguei 0,13%, isso não pode ser tudo falso. Tenho certeza. Não quer dizer nada, né, desse estudo. Então, assim, eu acho que jogar dinheiro fora. Né, é jogar dinheiro fora. Eu não faria isso. A gente, na nossa conversa, a gente mencionou, né, o cuidado em saúde, ele deve ser baseado em evidências. Então, a gente tem a medicina baseada em evidência, que é aliada da farmacologia baseada em evidência, do cuidado de enfermagem baseado em evidências, e a gente tem um conjunto, né, de opções seguras terapêuticas já conhecidas, e, ao mesmo tempo, há uma busca grande por novas alternativas que possam ter uma resposta mais rápida, né, diante dessa progressão tão alta, né, de indivíduos contaminados. Como é que anda essa questão do protocolo terapêutico? Medicamentos, procedimentos, o que há de seguro, né? Então, a gente sempre deseja se pautar por estudos consistentes, né? Feitos à luz de um método científico. E, para você ter uma ideia, olha, hoje mesmo, saiu isso hoje, né? Eu assisti uma entrevista do Anthony Fauci, que é uma pessoa que a gente considera muito no meio da infectologia. O Anthony Fauci é diretor do Instituto Nacional Americano de Alergia e Doenças Infecciosas. Ele ocupa essa posição faz mais de 30 anos. Já é um senhor. E ele é muito bem considerado. Ele faz uma colocação gravada e acerca do Remdesivir. Não sei se vocês já ouviram falar desse remédio. É um antiviral que já foi testado em outras situações e que está aí para ser empregado no tratamento dessa doença. O estudo do Remdesivir foi feito, que ele comentou agora, foi feito em mais de 50 hospitais em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Alemanha, em diversos países. Inclusive, a gente está com uma pesquisa aqui que envolve o Remdesivir. A gente deve começar ela em breve. 1.000 pacientes foram alocados. 1.000. É um estudo poderoso. 500, ou menos do que isso um pouco, não deu nada. E 500 deram o Remdesivir. Ou seja, é um estudo que usa placebo para ser comparado, né, com o resultado da administração do remédio, com um número de pacientes alocados grande, né? E que resultado teve isso? Um resultado bom. Teve uma significância boa em relação ao tempo de recuperação dos pacientes. Então, assim, é um estudo poderoso. Se você comparar isso, quer dizer, essa evidência com a evidência que a gente tem acerca da cloroquina, o hidroxicloroquina, o que valha, é uma diferença absurda. Todos os estudos com cloroquina ou hidroxicloroquina não são estudos consistentes, não são estudos que tiveram controles, se usou a medicação, são estudos terminados antes que se atingisse o número ideal de participantes. Se tem uma ideia, o maior estudo que alocou mais pacientes para avaliar a cloroquina é um estudo chinês de 400 pacientes, que nem terminou porque não teve mais doente lá, eles encerraram o estudo. Então, assim, o que é um estudo bom para dizer que a coisa funciona? É um estudo, um ensaio clínico que inclua um grupo controle com placebos, de preferência
duplo cego, você não sabe o que está dando, né, para comparar um com o outro, randomizado, né, que é com alocação casual e probabilística. Então, esse é um estudo potente, né? Os demais, não tem nenhum outro estudo que proponha tratamento da COVID que tenha essa robustez, né? Então, Entendo. assim, é tudo suspeito, parece que funciona, mas também não se sabe se funciona ou não. Se o remédio produz efeito colateral, é pior ainda, né? Porque você fica dizendo aí que sara, mas pode correr, como aconteceu lá no norte, né? Ele Manaus. deu uma dose, Manaus, ele teve o Alexandre lá, ele deu uma dose de cloroquina alta, né? Que até era possível de dar, né? Com alguns trabalhos. Metade dos pacientes dele teve efeitos colaterais sérios, até com ocorrência de morte. Comprometeu. São poucos pacientes, mas assim, ele relatou isso. O JAMA publicou agora. O JAMA para quem não sabe, é uma revista Americana. chiadíssima, né, no meio médico, né? Uhum. Publicou o quê? Não o resultado da cloroquina, ou não, que, olha, cuidado com a cloroquina que ela mata, né? Então, assim, seja precavido. Doutor Marcelo, com relação a... Tem muita gente falando de vitamina D sendo usada como suplementação. O que o senhor fala? Isso é outra dessas, né, histórias, né? Quer dizer, e muito provável de ser verdade, né? Não sou capaz de dizer que não categórico. Se eu falasse isso, não seria um cientista, né? Um cientista nunca fala que não, né? A probabilidade, o cientista fala assim, a probabilidade disso ser verdade não é muito alta, entendeu? Então, assim, eu falaria assim, eu acho que é um engano. Para mim é um engano, né? A vitamina D... As pessoas têm buscado essa questão do reforço imunológico, né, como uma possibilidade de se defender, mas a gente sabe que o vigor imunológico ele não pode ser recuperado imediatamente. É necessário um tempo de hábitos, né, coerentes para que eu possa manter o meu estado de saúde e um sistema imunológico funcional. Então não vai ser a vitamina D que eu comecei a tomar hoje que eventualmente vai produzir algum benefício, né? Não. A população, assim, principalmente numa hora de crise como essa, que a gente não sabe o que faz, né? A gente está nessa situação, não sabe o que faz, né? Além da terapia que é convencional, né? De terapia intensiva, essas coisas todas. Mas, assim, do ponto de vista objetivo, específico, a gente não sabe o que faz. Uhum. O povo recorre a tudo, né? Desculpe falar assim, até o João de Deus, né? Que depois viu que era um charlatão. Então, assim, então, nessa hora, que é uma hora de aflição, o povo recorre a uma porção de coisa, né? E entre elas, eu acho que está a vitamina D. Eu ouvi até o povo diz que o sol é bom, né? Então, lá na Indonésia, que todo mundo gosta de ser clarinho, né? O povo está tomando sol, né? Fica tomando sol para achando que isso vai protegê-los, né? Mas não, isso eu atribuo à aflição, essa coisa de arrumar qualquer coisa e dizer que é bom é uma aflição. Uhum. Pensando nessa situação... Oi, Cássio. Com relação ao pico, o que o senhor acha? O pico é o seguinte, Cássio, eu tenho lido muito, né? E assim, você tem uma porção de projeções matemáticas, etc., né? Fazer uma projeção, elaborar um modelo matemático exige dado de boa qualidade, né? Tá certo que o dado bom é aquele que você tem, né? Você começa a contornar com artifícios, matemática, tá? Mas agora, a qualidade dos dados, ele diz muito acerca de uma inferência, né? Uma projeção. Você não sabe o que vai acontecer, do jeito que a coisa já está evoluindo, eu consigo dizer que vai chegar em tanto daqui a um tempo. O dado que é fornecido pelo Ministério da Saúde é de péssima qualidade. Quer dizer, primeiro, porque você viu lá, o Brasil agora parece que entrou na lista dos 10 mais, né? É o 10º país em número de casos, né, de Covid, né? Aí você pega os 10 países que estão junto com o Brasil, quantos testes fizeram?
O mínimo que foi feito lá é o Irã. O Irã tem mais de 5 mil testes por milhão de habitantes. 100 mil e poucos. Então, assim, o Irã tem faz 4 vezes mais testes do que o Brasil. Ele está um pouquinho acima do Brasil em número de casos. Então, assim, se você testar, e a gente está vendo isso, que à medida que os testes estão sendo mais feitos em número, né? Você viu que o crescimento do número de casos no Brasil de ontem para hoje é 6 mil casos. Por quê? Verdade. Não é porque aumentou, é porque estão fazendo mais testes, né? Atraso. Certamente. Uhum. Então, esse dado que o Brasil fornece é um dado de muita pouca confiabilidade. Eu vejo isso aqui na nossa região. Tem um monte de doente internado lá que eu não sei se tem o teste uma semana para chegar. E isso porque recentemente fizeram um laboratório aqui que solta resultado. Mas agora tem um monte de caso internado lá que eu não sei se tem ou se não tem, né? No Hospital de Sumaré, aqui no HC. Então, assim, a qualidade da informação aqui é muito ruim. Então, mas eu tenho uma impressão pessoal, né? Eu sou epidemiologista até, mas assim, eu tenho uma impressão pessoal. Isso aqui que nós estamos vivendo não é nada em relação ao que vai acontecer, né? Eu acho que São Paulo vai virar uma Nova York, né? Acho com quase certeza disso, né? Em São Paulo já temos mais de 2 mil mortes, 224 mortes em um dia, metade do número de mortes natural, 220. Ontem para hoje, acho que foram 190. Eu acho que nós vamos chegar a ter 500 mortes por dia no estado de São Paulo, né? Nossa. A hora que essa onda se espalhar pelo interior do São Paulo, do estado de São Paulo, porque agora quase que a metade da mortalidade já está no interior, né? A hora que isso aqui invadir regiões metropolitanas, ainda mais com essa coisa de o povo agora saiu na rua direto, né? Mesmo porque não consegue ficar trancado dentro de casa, né? Essa coisa do dinheiro também influi. Muito difícil. A hora que isso aí daqui, porque começou agora, né? Está menos de 50%. Daqui o correspondente a um período de incubação, daqui a 5, 10 dias, uma semana, isso deve subir vertiginosamente, né? Então a gente tem uma inclinação, essa curva está ascendente. Está ascendente. Ainda mais se você viu a ocupação de UTI. Na cidade de São Paulo, já tem 90% de leitos de UTI ocupados. O Estado agora mandou uma comunicação dizendo que eles vão mandar doentes da capital para o interior. Então a gente pode preparar aqui gente lá de São Paulo para internar nas UTIs aqui de Campinas, dos arredores. Então isso vai acontecer. E outra, com esse monte de doentes na UTI internado, a mortalidade em UTI chega a 20%. Então 20% dos doentes que vão para a UTI morrem. Então se você imaginar, eu vi hoje, tem mais de 2 mil casos, né, internados em UTI, eles morrem lá pelo 14º dia, mais ou menos. Você pode contar que 20% desses que estão na UTI, os que virão, vão morrer. Então pode fazer uma conta rápida aí para saber qual o potencial que esses internados de UTI vão ter de falecer. A gente... Então, deixa eu só terminar eu acho que esse pico aí, ele vai vir daqui a 2 ou 3 semanas. Aí isso aí deve ser assustador, né? Mesmo sendo mais preparado que Manaus e tudo, mas aqui tem mais gente, né? Deve se espalhar pela periferia. Deve ser uma coisa. Deixa eu fazer uma colocação, hein, doutor Marcelo, em relação ao seguinte, a gente sabe que tem um percentual razoavelmente baixo, vamos dizer assim, que precisa de cuidados hospitalares e que evolui para essas complicações maiores, certo? A maior parte das pessoas que estão infectadas apresentam sintomas menores. É necessário que a gente tenha no sistema de saúde uma capacidade de orientação da população para perceber esses sinais, né, fazer um autodiagnóstico, mas uma autoavaliação para poder buscar um serviço de saúde que seja compatível com a sua situação. E aí eu queria conversar com o senhor sobre o seguinte: nós temos no Brasil uma quantidade bastante grande de farmácias e drogarias.
que são pontos de contato que a população tem com o sistema de saúde que são mais imediatos, né? Então, a gente pensa no papel do farmacêutico, né, que está na farmácia, seja com manipulação, seja na farmácia sem manipulação, como um educador em saúde, que possa transmitir essas orientações. Essa interação do atendimento farmacêutico com o serviço de atendimento médico, ela pode ser bastante útil para evitar uma ida desnecessária, por exemplo, a um serviço mais especializado, um hospital, né, fazendo com que diminua um pouco essa sobrecarga. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho que esse recurso é valioso. Então, assim, primeiro que as farmácias têm profissionais que são da área da saúde, né? Então, Sim. assim, eles são informados sobre queixas, né, habituados até, né, a recolher queixas, né, de indivíduos que procuram a farmácia, porque procuram mesmo, né? E aí ele tem um papel que eu acho que é um papel fundamental. Primeiro, na orientação. Então, o Sérgio estava colocando isso, ó, tem vários tempos, né? O sujeito que não tem nada e vai à farmácia em busca de alguma orientação acerca disso. As orientações estão muito bem consolidadas em documentos, né? O que você faz para não pegar, né? Então, a coisa lavar a mão, passar com frequência o álcool gel, guardar a distância das pessoas, ficar em casa o máximo que possa, quando sair usar máscara, né? Então, assim, Importante. esse é um tempo. Não tem nada, eu quero saber o que eu faço, né? Então, orientar as pessoas a fazer isso. Até eu acho que o profissional da farmácia tem que dar o exemplo também. Ele tem que se proteger também, né? Quer dizer, não vai atender o sujeito no balcão sem máscara, tem que ser com máscara. O atendimento não pode ser aglomerado, tem que montar uma dinâmica ali de atendimento que não coloque as pessoas muito próximas, né? Na hora que for pagar, na hora que for pedir, etc. Então, assim, ele tem a obrigação de arrumar ali o local de modo a não propiciar a transição, né? Então, o estabelecimento, ele tem que dar o exemplo, né? Então, também é outro papel, né? Agora, vamos dizer que o sujeito tem alguma queixa, né? Qualquer dessas que a gente enumerou aí e que possa é compatível com o Covid. Ele não quer ir no hospital porque acha que vai pegar a doença, então ele vai na farmácia e se aconselhar com o farmacêutico. Ora, aí o farmacêutico tem que também orientar nesse caso, né? E isso ele pode ter acesso a essa documentação que eu acabei de falar. Tem protocolos mesmo, bem ilustrados e bem explicativos sobre o que constitui um fator de risco, de qual a manifestação clínica que pode corresponder a um agravamento, eventualmente fazer a oximetria, porque é um equipamento bastante vulgar, né, que você tem aí, pode ser útil. Se é um paciente que ele acha que está ofegante, então tem frequência respiratória mais elevada, de modo a conferir gravidade, mandar o sujeito rápido para o hospital, por exemplo, né? E, de modo que, assim, eu acho que essas orientações elas são importantíssimas para o farmacêutico. Agora, até em relação ao diagnóstico, né? Porque você viu que a Anvisa agora liberou a execução do teste rápido pelas farmácias. Então, assim, eu vi entrevistas aí de indivíduos de redes de farmácia, né, que estavam avaliando de montar o teste, né? Então, significa capacitar as pessoas para fazer e observar essas coisas aí que eu acabei de falar, né? Que não... Às vezes o cara quer fazer teste para todo mundo, mas não, o teste, na verdade, ele todo mundo não tem, né, retorno, né? Qualifica, né? Você teve contato, você é de uma família em que alguma pessoa ficou doente, você tem uma profissão que te coloca muito em contato com o público, então, eventualmente, você foi exposto e quer saber. Então, acho que é dirigir por aí. Você está com sintoma? Quanto tempo tem de sintoma? Se a gente fizer agora, ele pode ser positivo, então tem muita chance de dar negativo. Então, assim, até na questão do teste, eu acho que existe também uma orientação, né? Não é sair aí fazendo teste para ganhar um dinheiro, né? Então, tem um nicho, né? Para fazer o teste também tem um nicho.
Eu gostaria de ressaltar, né, como o doutor Marcelo mencionou, essas orientações, essa coleta de informações que faz parte da atuação do farmacêutico no âmbito do seu exercício profissional, né? A gente às vezes fala de prescrição farmacêutica e pensa em medicamento, mas existe a prescrição não farmacológica. Use a máscara para se deslocar sempre que for necessário o deslocamento. Higienização das mãos. Observe sintomas como febre, dor no corpo. É prescrição. Prescrição não farmacológica, prescrição de cuidados gerais. Então, a gente tem, né, essa obrigação como parte do sistema de saúde nessa colaboração para um momento tão complicado. Cássio? Perguntaram aqui no grupo, né, por que o doutor Marcelo estava de máscara? Porque eu não sou da família, né, estou vindo de fora, por isso ele está se protegendo também, né? Exato. A gente faz assim, ó, quando a gente já está chegando aqui ao final do tempo, né, no último minuto, tirar para a gente registrar uma foto para ter o rosto do Dr. Marcelo, mas só rapidamente, para não ter nenhum risco, se for o caso. A questão da máscara, até hoje mesmo a gente fez uma entrevista aí na televisão, que é assim, a máscara, é lógico, é uma barreira, né? Quer dizer, de tudo que vem de dentro para fora, ela oferece barreira, tudo que vem de fora para dentro, né? Agora, o papel melhor dela é impedir que as coisas de dentro saiam para fora. Então vamos dizer que o Cássio aí, ele tá bom, mas assim, pode ser que ele tenha, né, vírus aí, né? Então o fato de ele estar com máscara me protege, né? Certo. E eu também, né? Que ele também não sabe se eu tenho ou não tenho. Então Verdade. o fato de eu estar com máscara o protege. E eventualmente, se a máscara dele falha, também eu tenho uma barreirazinha aqui, né? Ela não é tão eficaz de lá para cá quanto daqui para lá, né? Sim. E existem trabalhos até consistentes dizendo assim, a máscara, se usada pela população em geral, ela pode chegar a representar 40% da redução dos casos de Covid numa população em geral. É um índice assim, muito bom. E que é ótimo, né? Então, assim, ela teve uma disputa aí, uma discussão sobre isso, mas agora parece que isso está pacificado. Todo mundo manda usar. Né? Doutor Marcelo, poderia ser só para ser um pouquinho rápido, para falar sobre vacinas, que a gente tem pouco tempo. Então, vacinas também é uma coisa complicada, né? É uma coisa que exige elaboração, de reconhecimento de epítopos, ou então moléculas lá do vírus que são imunogênicas, e que vão fazer anticorpo que proteja, etc. E parece que o povo está correndo muito em relação a isso, e os órgãos reguladores estão relaxando um pouco nas exigências, dada a letalidade exagerada disso daí. Hoje mesmo eu ouvi notícias aí, dizendo que agora no segundo semestre, a gente pode dispor de alguma vacina que seja boa para proteger. Mas ainda está na esfera assim, do improvável, né? Gente que sabe muito isso diz que antes do ano que vem não deve aparecer nada. Mas eu acho até que na Inglaterra surgiu agora até um consórcio de fabricantes, né? E que parece que prometem que vão botar uma vacina aí no segundo semestre. Agora, vão ter que ter muita vacina, né? Eu vi até que um laboratório bom, ele tem a capacidade de produzir 1 milhão de doses por ano. Poxa, o povo que vai ser vacinado está na casa do bilhão, não está na casa do milhão. Então vão ter que fazer muita vacina até chegar por aqui, né? Mesmo que eu ache uma vacina, até chegar aqui, ela vai ser muito disputada, né? Com certeza. Tem muito dinheiro que pega respirador dos outros, tudo aí, é capaz de ir na frente, né? Eles estão com mais de 1 milhão, né? Agora, eles têm 300 milhões de habitantes, né? Vacinar esse povo todo, eles vão ficar na frente da gente. Bem, a gente está chegando aqui ao final, não é isso, Cássio? Isso. Estamos em cima, então, doutor Marcelo... Ainda não apareceu o tempo final, mas pela hora que a gente começou, está bem em cima. Isso. Então, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao doutor Marcelo pela disponibilidade de participar desse bate-papo, trazer esses esclarecimentos, né? Porque é importante que tanto a população como profissionais de saúde entendam a situação em que estamos. Vou te cortar, 10 segundos. Tá ok. Então, podemos tirar a foto?
Doutor Marcelo, obrigado por tudo. Vou colocar a máscara aqui um pouquinho. Vamos lá.